Olá e bem-vindo ao Best in Tesla. O CEO da Uber acabou de declarar publicamente que os robotáxis em grande escala ainda estão muito distantes e que haverá muitos vencedores nesse setor. Ele está fazendo parcerias basicamente com todo mundo e à primeira vista isso parece razoável. Mas tem uma empresa com a qual ele não está fazendo parceria e isso muda tudo. A Tesla não existia quando as regras da indústria automobilística foram escritas. E mesmo assim, aqui estamos. Hoje vou explicar o porquê. Eu acho que o CEO da Uber está completamente errado sobre o futuro dos robotáxis e porque a abordagem da Tesla, liderada pelo seu próximo Cybercab, está prestes a virar toda a indústria de cabeça para baixo. Isso não é só sobre corridas mais baratas, é sobre um veículo que reduz drasticamente o custo de fabricação e de operação. Uma solução de IA geral que funciona em qualquer lugar, não apenas em zonas geocercadas e mapeadas, e múltiplas novas fontes de receita que ninguém mais tem. Nem a Waymo, nem a Sux, nem a Baidu tem essas fontes de receita. Desde transformar carros ociosos em máquinas de inferência de IA e unidades de armazenamento de bateria, até permitir que proprietários comuns adicionem seus Teslas à rede, como um Airbnb, para robotáxis. A Tesla construiu um sistema ERCO, que pode criar um mercado onde o vencedor leva quase tudo. A Arce Invest vem prevendo isso há anos. E quanto mais você aprofunda nos números, nas vantagens de hardware, no diferencial de software, nos ganhos de eficiência, mais difícil fica enxergar como qualquer outro pode competir a longo prazo. Então vamos ver por que a Uber poderia estar certa se a Tesla não existisse e por que, com a Tesla no jogo, o jogo já acabou antes mesmo de começar. Esses números vão te surpreender. E vamos direto ao ponto. Então, o CEO da Uber deu uma entrevista que eu também mencionei no meu programa de notícias de domingo e ele acha que vai demorar muito para termos robotáxis em larga escala e também acha que haverá muitos vencedores. E eu concordo completamente com o CEO da Uber se a Tesla não existisse. Mas a Tesla existe e é por isso que eu acho que o CEO da Uber está completamente errado, porque o Cybercab da Tesla será muito mais do que apenas um robotáxi e é por isso que ninguém mais conseguirá competir. A Uber pode achar que haverá muitos vencedores, mas isso provavelmente é porque eles meio que precisam torcer para que isso seja verdade, já que a Tesla não quer trabalhar com eles e a Uber está fazendo parceria, basicamente, com todo mundo que quer. Mas eu acho que a Arce Invest está correta na suposição de que esse será um mercado em que o vencedor leva quase tudo, já que isso se trata de software. Eu sei que ainda há quem pense que o lidar é essencial e que a abordagem da Tesla baseada só em visão não funciona. Mas como o Rock da Tesla já explicou várias vezes e também em sua recente palestra principal, a visão da Tesla vê tudo o que precisa. Eles não precisam de outros sensores para obter mais dados visuais. Eles conseguem todos os dados necessários apenas com a visão. E o mesmo vale para a Waymo, a Baidu e tantos outros com suas configurações. Tudo se resume ao software. Viabilizar carros totalmente autônomos é um problema de IA, não um problema de sensores, nem um problema de hardware. E em outros mercados onde estamos falando de software, geralmente só há alguns vencedores, como nos computadores, temos o Windows e o Mac Sistema Operacional. E para smartphones, temos o Android e o i, Sistema Operacional. Podem existir outros sistemas, mas são pequenos para fazer diferença. Então eu acho, assim como a Arce Invest, que para carros totalmente autônomos, que basicamente é um problema de software, também será um mercado onde o vencedor leva quase tudo. Estamos vendo muitos chineses agora tentando copiar a abordagem da Tesla, então talvez vejamos outros grandes players na China surgindo no futuro. Quando tiverem mais dados, mais capacidade de processamento e mais dados da frota.
Duvido que muitos países europeus e os Estados Unidos permitam veículos chineses com software de direção totalmente autônoma em seus territórios. Vamos ver como essa parte da equação se desenrola. Mas a verdadeira concorrência não virá de empresas como Waymo, Baidu, Sux ou qualquer outra que adote a mesma abordagem, mapeando a área onde querem operar com veículos robotáxi extremamente caros. Porque isso é algo em que eu concordo totalmente com o CEO da Uber se a Tesla, mais uma vez, não estivesse no jogo. Como ele disse na entrevista, os robotáxis são veículos muito caros. Sim, novamente é verdade se você olhar para todo mundo, menos para a Tesla. Mas mesmo hoje, a Tesla já tem o Model Iris funcionando como robotáxi em Austin e na região da Baía de São Francisco. E esse carro você pode comprar por cerca de $40 mil. Esse não é um robotáxi caro, mas esse nem é o robotáxi dedicado da Tesla. Esse é o Cybercab, que vai reduzir pela metade o custo de produção mais uma vez. Então, novamente, eu concordo completamente com o CEO da Uber se a Tesla não estivesse na jogada. Mas quando a Tesla está na jogada, eu discordo completamente. Então, eu concordo com a suposição de que vai levar muitos anos para os robotáxis atingirem qualquer escala significativa e que eles serão uma grande parte da plataforma da Uber com seus 20 parceiros para carros totalmente autônomos. Porque todos com quem eles fizeram parceria são basicamente empresas que estão usando a mesma tecnologia da Waymo, mapeando todas as áreas onde querem dirigir e usando geofencing. Esse é um jeito muito lento e caro de fazer isso. Então, o CEO da Uber está certo em relação a todos os parceiros com quem eles fecharam parceria. Vai levar muitos anos para eles aumentarem a produção de forma significativa, já que uma empresa como a Waymo, que é a líder nos Estados Unidos, está mirando apenas cerca de 10 mil veículos produzidos por ano. Enquanto alguém como a Tesla pretende começar com 2 milhões. A Waymo enfrenta um grande problema para crescer. Além disso, é muito caro para eles produzirem todos os veículos e é muito caro mapear as áreas e mantê-las atualizadas. Isso é algo que Cern Becher também está comentando em seus ótimos artigos sobre o calcanhar de Aquiles da Uber. Isso porque é muito caro para alguém como a Waymo adicionar veículos extras à frota, porque os carros são muito caros para produzir. Colocar veículos extras na frota para atender aos picos de demanda durante o dia. Eles terão hardware muito caro, esses veículos de robotáxi ficarão parados sem ganhar dinheiro algum. É por isso que a Waymo está adicionando apenas uma certa quantidade de veículos em cada cidade antes de expandir para outras cidades. Eles estão buscando apenas o topo do mercado de robotáxis, onde também podem cobrar um preço premium, porque agora as pessoas querem pagar mais para ficarem sozinhas no carro sem nenhum motorista. E a Uber será uma ótima parceira para a Waymo, e a Waymo será uma ótima parceira para a Uber nesse período de transição. Isso é algo que o CEO da Uber também está comentando, porque a Uber pode complementar a oferta extra nesses horários de pico com veículos de transporte por aplicativo dirigidos por humanos. Mas a Tesla vai virar isso de cabeça para baixo. Isso porque a Tesla não está comprando um carro de um fornecedor terceirizado, nem comprando hardware e computadores de fornecedores terceirizados para instalá-los manualmente nos carros já existentes. Não, todo carro que a Tesla produz hoje, não só o Cybercab deles, mas todo carro que sai da linha de produção da Tesla pode dirigir sozinho. E o Model Y da Tesla já custa metade do preço, se não até um terço do preço dos robotáxis do Raymond. Mas a Tesla está prestes a começar a produção do Cybercab este mês, que vai cortar o preço do Model Y pela metade de novo. Mas não se trata apenas do preço do veículo. A Tesla pensou em tudo isso do começo ao fim. Mesmo que a Tesla tenha um veículo que provavelmente é 56 vezes mais barato de produzir do que o robotáxi da Waymo, isso é só uma pequena parte do quebra-cabeça. Porque o veículo da Tesla ela também é muito mais eficiente, como também falei no meu vídeo sobre como o cybertáxi de 2 lugares é o caminho a seguir, porque isso será suficiente para cerca de 90% de todas as viagens. Bem, como falei naquele vídeo,
Cada quilowatt-hora economizado na capacidade da bateria faz uma diferença enorme para frotas de alta quilometragem. Reduzir o tamanho da bateria em apenas 1 kWh pode economizar aos operadores cerca de $1.000 por ano só em custos de eletricidade, assumindo 160 mil quilômetros de condução anual. Então, a diferença entre o robotáxi a siga da Waymo e o Cybercab provavelmente será algo em torno de 53 kWh, então a Waymo terá que pagar cerca de $53 mil a mais todo ano para rodar 160 mil quilômetros com seus robotáxis em comparação com um Cybercab. Isso foi só com eletricidade. Mas vamos apenas dizer que a Waymo terá uma desvantagem de $50 mil por ano por carro em custos. E se esses robotáxis durarem 15 anos, isso vai somar para a Waymo pagar $750 mil a mais por carro no custo total por milha durante sua vida útil em operação. Essa é a diferença de construir um monstro de Frankenstein com diferentes partes, peças e carros. Comparado à Tesla, que construiu um robotáxi do zero, mas não como a Sux, que também construiu uma caixa grande e quadrada, muito ineficiente, como uma van autônoma. Então a Tesla pensou em eficiência e fez o veículo o mais eficiente possível, não só em termos de custo de construção, mas também de operação. Mas a Tesla, é claro, também terá veículos parados quando não estiverem sendo usados nos horários de pico. Claro, eles são muito mais econômicos, então não será tão caro para eles manter esses carros parados. Eles custam de 5 a 6 vezes menos para produzir que os veículos da Waymo, mas essa não é a principal diferença. A grande diferença é que o Cybercab da Tesla não vai ficar parado sem fazer nada. Elon já explicou que os Cybercabs da Tesla, os robotáxis em geral e até mesmo veículos de propriedade privada na frota poderão operar como computadores de inferência de IA. Mas ao mesmo tempo, a Tesla também tem seu software de lances automáticos que compra e vende eletricidade quando o preço está baixo ou alto. Então é claro que o Cybercab da Tesla também será capaz de fazer isso. Ou seja, o Cybercab pode fazer o que for necessário, seja operando como um robotáxi, como um computador de inferência de IA, ou como um sistema de armazenamento de bateria que compra e vende eletricidade, a Tesla pode colocá-lo para trabalhar. Então, no horário de pico, das 3 às 6 da tarde, todos eles vão operar como robotáxis, gerando dinheiro para a Tesla. Mas quando todos chegarem em casa e tivermos um pico de demanda de energia, o Tesla Cybercab pode começar a vender eletricidade de volta para a rede, gerando dinheiro para a Tesla. E durante o dia, quando há uma baixa demanda por corridas de robotáxi e energia, eles podem ser usados como computadores de inferência de IA, gerando dinheiro para a Tesla. Então, o Cybercab da Tesla é de 5 a 6 vezes mais barato para produzir e cerca de $50 mil mais barato para operar durante o ano só em eletricidade, e nunca ficará parado sem fazer nada. Além de tudo isso, a Tesla também pode usar o excesso de veículos nas cidades quando não há pico de demanda por robotáxis para trabalharem como vans de entrega. E isso vai ficar ainda melhor quando colocarmos o Optimus na equação, talvez em alguns anos. Mas basicamente não existe nenhum cenário em que o Cybercab da Tesla vai ficar parado, sem fazer nada. Então é por isso que a Tesla pode construir para pela demanda de pico sem prejudicar tanto seus lucros, como vai acontecer com a Waymo e seus robotáxis muito caros. E por isso, a Waymo não escala muito mais nas cidades em que já está, mas sim expande para outras cidades para pegar o filé do mercado de transporte por aplicativo. Mas quando a Tesla entrar e conseguir facilmente oferecer preços menores que os da Waymo, mas com uma experiência igual ou até melhor, a Waymo não vai mais conseguir cobrar esses preços tão altos pelas corridas de robotáxi. E eles nem estão ganhando dinheiro do jeito que está hoje, praticamente sem concorrentes. Mas quando a Tesla entrar no mercado, eles não vão conseguir competir em custo com os Cybercabs da Tesla e vão perder ainda mais dinheiro. E a Uber acha que pode ainda adicionar seu lucro em cima do preço já muito mais alto da Waymo em comparação com a Tesla.
Isso simplesmente não será competitivo. A Uber só será vencedora no período de transição, quando teremos tanto robotáxis quanto serviços de transporte com motoristas humanos. Mas a Tesla tem mais vantagens do que apenas o serviço de robotáxi, a inferência de IA e o armazenamento de baterias, porque, como eu disse, todo carro que a Tesla vende já vem com o hardware e o software necessários para dirigir sozinho. Em Austin e Berlim, carros já saem da produção dirigindo sozinhos. E estamos vendo um crescimento substancial na quantidade de pessoas que usam o Full Self-Driving da Tesla em seus carros, já que o sistema melhorou muito nos últimos anos. Como mostrou a OMA, só em 2025 a Tesla teve um crescimento de quase 40% no número de usuários do Full Self-Driving. À medida que mais pessoas reconhecem a qualidade do software da Tesla nos Estados Unidos, mais pessoas comprarão o carro. Só por esse fato, como já mostrei, muitas pessoas já estão fazendo isso. Estamos a poucos dias de a Tesla possivelmente obter a primeira aprovação para seu serviço de direção totalmente autônoma, supervisionada na Europa, na Holanda. E isso deve se expandir rapidamente para outros países, já que eles podem simplesmente permitir isso com base no artigo 39, e isso vai fazer a taxa de adesão disparar aqui na Europa. Até agora, não valia a pena pagar pelo pacote de direção totalmente autônoma aqui na Europa. Mas isso vai mudar em alguns meses, e apenas 1 milhão de usuários do pacote de direção totalmente autônoma assinando por $100 por mês. Isso são 100 milhões de dólares em lucros puros todo mês, ou seja, 1,2 bilhão de dólares em lucros puros por ano. E uma receita que a Waymo nunca vai conseguir, porque o sistema que eles criaram com áreas mapeadas e geocercadas nunca vai funcionar para veículos de propriedade privada. Quando você quer ir a qualquer lugar, não apenas em uma área mapeada de uma cidade. Então, essa é uma fonte de renda que só a Tesla vai ter comparado a qualquer outro provedor de robotáxi. Então, porque a Tesla criou uma solução geral sozinha para direção totalmente autônoma, está produzindo o carro por conta própria e possui toda a infraestrutura de recarga. E criou tapetes de recarga sem fio. Então, o Cybercab pode se recarregar sozinho, sem ajuda de nenhum humano, e criaram estações de limpeza autônomas, onde nenhum humano está envolvido também, e podem usar os Cybercabs para corridas de robotáxi, inferência de IA, ou como armazenamento de bateria. Mas também eles podem vender o software para particulares que realmente compram seus próprios veículos. A Waymo nunca vai conseguir competir contra isso. E além de tudo isso, a Tesla já disse que vai vender seus Cybercabs para particulares também. Então, se você quiser ter seu próprio Cybercab, pode. Você pode se tornar um operador de frota se quiser. Eu e você podemos nos tornar operadores de frota. Mais barato do que a Waymo consegue fazer com os próprios robotáxis deles, porque vamos poder comprar um Cybercab por cerca de $30 mil. Isso é menos do que custa para a Waymo, só para equipar os carros deles com todos os sensores e computadores. Isso também vai ajudar a Tesla a reduzir o custo de expandir a frota deles, já que eles vão vender esses Cybercabs para qualquer um que quiser usá-los na rede de robotáxis deles e operar como uma pequena frota particular de robotáxis. Então eles vão pagar para a Tesla cerca de $10 mil ou talvez $15 mil de lucro puro por comprar o carro da Tesla. E então, eles definitivamente também vão ter que assinar o software de direção totalmente autônoma, e a Tesla vai ficar com talvez 30% dos lucros que eles fizerem. Operando-os como um robotáxi, isso vai ajudar enormemente a Tesla com o custo de expandir a rede de robotáxis, já que eles terão pessoas comprando seus robotáxis e pagando dinheiro para operar uma frota de robotáxis próprios da Tesla. Mas além disso, Elon também disse que você e eu, com nossos próprios Teslas particulares, se quisermos, podemos adicioná-los à frota de robotáxis quando não estivermos usando o carro. Então a Tesla vai poder fazer o que a Uber faz hoje com motoristas humanos. Eles podem pagar um pouco mais para os motoristas da Uber para colocá-los nas ruas e adicionar seus veículos à frota em horários de pico. Se a Tesla notar alta demanda em um fim de semana ou horário de pico,
Eles podem perguntar se você e eu queremos compartilhar nosso Tesla na rede de robotáxis e nos pagar uma boa quantia de dinheiro para que a Tesla possa atender a demanda. Isso é basicamente o que a Uber faz hoje com motoristas, mas a Tesla fará apenas com carros vendidos a clientes. Funcionando como uma espécie de Airbnb, onde você pode adicionar seu carro à rede se quiser ou optar por não adicionar. Mas esse é um recurso extra que a Tesla pode usar sem precisar adicionar mais veículos à sua frota de robotáxis. Essas são todas vantagens que a Tesla tem por causa da forma como eles construíram todo o ecossistema, desde a fabricação dos próprios carros até a reinvenção do processo de manufatura para torná-lo muito mais eficiente em termos de custo. Para criar um robotáxi, algo que ninguém mais conseguiu fazer. Projetando seu próprio chip de IA, tendo seu próprio software dirigindo o carro, tendo seu próprio aplicativo, onde as pessoas podem chamar um robotáxi, tendo sua própria rede de carregamento e centros de serviço, e tendo o software que pode transformar qualquer carro em um computador de inferência de IA ou em um sistema de armazenamento de energia em baterias. E tendo cada veículo que produzem equipado com o hardware e software que criam um mercado inteiro ao qual outros provedores de robotáxi como Waymo, Sux e Baidu nem sequer têm acesso. Então a Tesla tem tantas múltiplas formas de ganhar dinheiro com o que eles criaram, enquanto alguém como a Waymo só tem o robotáxi, onde eles ganham alguns dólares por milha que dirigem. Então, quando a versão 14.3 da direção totalmente autônoma realmente chegar às ruas, provavelmente neste mês, acho que começaremos a ver a Tesla adicionando cada vez mais robotáxis sem supervisão à sua frota, que eles estão ampliando. E os Cybercabs, é claro, serão adicionados rodando nesse software, obviamente, e só vão operar como robotáxis sem supervisão. E é aí que a Tesla realmente vai ter aquele momento em que tudo acontece de uma vez. E eles vão simplesmente escalar como ninguém mais, porque ninguém mais consegue crescer tão rápido quanto a Tesla. A Tesla vai ter um Cybercab saindo da linha de montagem a cada poucos segundos. Enquanto empresas como a Waymo levam meses para criar um robotáxi para o mercado americano porque precisam transportar seu veículo Seeker lá da China e depois equipá-lo manualmente com sensores e computadores. Simplesmente não haverá concorrência capaz de igualar o custo por milha da Tesla. E é essa matemática que a ARK e a West fizeram corretamente, e por isso eles dizem que esse será um mercado onde o vencedor leva quase tudo, e porque alguém como Cathie faria isso. Discorda completamente do CEO da Uber, que acha que haverá muitos vencedores, enquanto Cathie Wood acha que serão poucos vencedores. Mas agora é difícil ver quem pode sequer competir com o Tesla Cybercab, já que ninguém tem todas essas vantagens dentro da mesma empresa. Eu, pessoalmente, acho que isso vai ser um mercado em que a Tesla vai dominar quase tudo. E obrigado por assistir. Até a próxima. Se cuidem e sejam gentis.